E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Hoje, então, como a gente combinou, a gente vai começar um ciclo de revisão. Então, esse primeiro mês vai ser um mês onde a gente vai retomar os pontos principais do que a gente aprendeu semestre passado, tá bom? Que é para ficar tudo fresquinho na memória. E ao longo desse semestre, a gente vai treinar bastante para sedimentar, para a gente fixar tudo isso que a gente aprendeu. Porque o que a gente viu semestre passado é basicamente o grosso do que a gente vai precisar saber para conseguir fazer um bom vestibular, tá bom? Então, a gente vai pegar esse segundo semestre para fixar bastante, tá? Mas esse primeiro mês, agora em agosto, vai ser um mês de revisão de retomada, para ficar tudo fresquinho. Vamos lá, então? Vamos ampliar aqui. Hoje, nós vamos retomar variações linguísticas, elementos e funções da linguagem, tá bom? Aqui. Essa discussão sobre variações linguísticas a gente fez lá no começo do ano, junto com toda a crítica que a gente fez ao que é a gramática, porque o estudo da gramática é importante, toda aquela discussão sobre a gente não trabalhar mais na lógica do que é certo e do que é errado quando a gente pensa em linguagem, em comunicação, mas pensar agora no que é adequado ou no que não é adequado a depender da situação em que a gente está, tá? E isso porque a língua, a gente teve essa conversa que foi muito legal, a gente discutiu bastante. A linguagem, ela é viva, ela muda. Por quê? Porque as pessoas que falam a língua, né, as pessoas que moram em determinado país, determinada região, não são pessoas homogêneas, são diferentes entre si. E por serem diferentes, essa diferença vai refletir e produzir mudanças na linguagem. E a linguagem, por sua vez, produz mudanças nas pessoas. E isso é um ciclo muito interessante, ok? Exatamente por a linguagem mudar, por as pessoas serem diferentes, nós vamos ter variações linguísticas, tá bom? Algumas das variações mais importantes que a gente estuda são essas 5 aqui: variação regional, variação histórica, variação social, situacional e de prestígio. Então, vamos retomar elas e fazer uma discussão. Já. Vamos lá. Variação regional. Aqui a gente tem um cartunzinho da Turma da Mônica, né, do Chico Bento. Por quê? Porque o Chico Bento é retratado aqui comicamente como um caipira, né? E caipira é essa construção dentro da comédia, né, pessoas típicas do interior, né, que falam com R puxado, enfim. Essa representação do Chico Bento. E essa variação do caipira, por exemplo, é uma variação regional. Por quê? O que é a variação regional? É como a língua vai se manifestar, né? A linguagem vai se manifestar de maneira diferente a depender do espaço, né? Da região. Então, como a gente fala, tanto no interior como no centro das cidades, pode mudar. A maneira que a gente fala aqui no Sudeste não é necessariamente a mesma maneira que as pessoas falam no Sul, ou no Nordeste, ou no Norte, ou no Centro-Oeste. É muito interessante a gente pegar para analisar, por exemplo, as diferentes maneiras que se falam palavras na língua portuguesa, por exemplo, a depender da região, como mandioca, por exemplo, que tem macaxeira, tem aipim, como o pão francês que a gente fala aqui, tem várias maneiras de se falar ao longo do Brasil, né? Essas são variações regionais. Nós temos também a variação histórica, que é como palavras, termos, frases vão variar de acordo com o tempo, né? E aqui, ó, a gente tem algumas variações de palavras comuns pra gente, ou expressões comuns pra gente, como o você ou Virgem Maria, por exemplo. Hoje a gente fala você, né? Escreve você, na internet até você, ou só o C, né? Mas ao longo da história nem sempre foi assim. Olha, já teve vossa mercê, você, enfim. E o que a gente conhece hoje como ish, ou vixe, é uma variação de Virgem Maria, né? Então, variação histórica é como a linguagem pode mudar ao longo do tempo. Ó, a comparação, variação regional é como a linguagem pode mudar, né, de acordo com o espaço. A variação histórica é como essa linguagem pode mudar de acordo com o tempo. Além disso, nós temos uma variação também, que é a variação social, né? Na aula do semestre passado foi muito interessante, porque a gente estudou um trecho de um conto, o Rolezinho, né, do Giovanni Martins,
E a gente leu também alguns trechos do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. São 2 textos muito importantes, muito interessantes da gente ver. Vamos retomar rapidinho só algumas frases aqui pra gente pegar. Olha só, o trecho do rolezinho. Acordei e tava ligado maçarico, sem neurose. Não era nem 9 da manhã e minha caixanga parecia que tava derretendo. Vocês podem voltar para a aula passada ou pausar o vídeo e ler direitinho. Mas o que é importante a gente pegar em variação social? É entender que exatamente por a sociedade não ser composta por pessoas totalmente iguais, por pessoas diferentes, as pessoas vão falar de maneira diferente, né? Isso vai se manifestar na linguagem porque nós temos grupos sociais diferentes. E quando a gente pensa em grupos sociais diferentes, a gente pode pensar tanto a nível econômico, né? Como classes sociais, por exemplo, e a gente pensa sobre nível de acesso à educação formal, quanto a gente pensa em grupos como tribos urbanas ou nichos profissionais, por exemplo, quando a gente vai pensar em jargões. Por exemplo, quando a gente pensa em gírias... deixa eu tomar um cafezinho, peraí. Tô com a garganta seca. Aqui, por exemplo, nesse trecho do Giovanni Martins, ele usa várias gírias, né? Isso é uma variação social também. As gírias vão mudar de acordo com os grupos sociais. Ou de acordo com os jargões, né, dos grupos das profissões. Por exemplo, normalmente quando a gente vê televisão ou seriados médicos, quando os médicos estão explicando um quadro clínico, eles falam mediquês, né, um monte de palavra que a gente não entende. Quando a gente está vendo também um julgamento na TV ou numa série, os advogados, os juízes também usam um monte de palavra que a gente não entende muito bem. Ou, por exemplo, se a gente vai a uma oficina mecânica e tem um mecânico conversando com outro sobre os problemas do carro, do motor do carro, pode ser que eles falem um monte de palavras que a gente não entenda. Porque são palavras específicas daquele grupo social, né, daquela profissão, esses são jargões. Quando a gente pensa em variação social, é isso que a gente precisa ter em mente. A variação de acordo com os grupos sociais, tanto classe econômica quanto profissões, enfim. Temos também a variação situacional, que é como a linguagem pode mudar de acordo com as situações. Então, antes a gente pensou em variação de acordo com a região, variação histórica, variação nos grupos sociais. A variação situacional pode ser você pensando você mesmo, a maneira que você se comunica. Hoje, você pode se comunicar de maneiras diferentes dependendo da situação. Então, se você está escrevendo, postando meme na internet, você pode falar de um jeito. Aí você sai do computador, você vira para alguém da sua casa, você pode falar de um jeito. Aí você vai escrever uma mensagem para um professor, você pode escrever de outro jeito. Então, uma mesma pessoa, em um mesmo momento, a depender da situação, fala de várias maneiras diferentes. Isso é variação situacional. E nós temos também uma outra variação, que é a variação de prestígio, ou também chamada de norma culta, que é normalmente o que a gente aprende na escola, né? Que é a variação que a gente vai precisar ter algum domínio para escrever a dissertação do Enem, que é o que a gente vai utilizar nas entrevistas de emprego que a gente passar, ok? Que é o que a gramática normativa vai ensinar pra gente. Mas aqui a gente fez uma distinção importante, porque normalmente a gente aprende que a variação de prestígio, que a norma culta, é o que tem de mais importante, né, pra gente aprender. Aqui não. Agora a gente tá vendo que a variação de prestígio é uma das variações possíveis, tá bom? Ela não é a mais importante. Ela é muito importante, mas não é a mais importante, tá bom? Ela é uma das variações. E por que fazer essa distinção é importante? Para a gente não cometer preconceito linguístico, né? Que é a gente discriminar ou desvalorizar uma pessoa porque ela não está falando ou se adequando à variação de prestígio, à norma culta. Porque a gente precisa entender que a pessoa conseguir se comunicar de acordo com a norma culta está ligado à possibilidade de acesso que ela teve à educação formal, que no Brasil está muito ligado à quantidade de privilégios que você tem, privilégios econômicos, privilégios sociais, etc.
E exatamente porque a gente fez essa distinção de entender que a variedade de prestígio não é a mais importante que existe na língua portuguesa, é uma das variações que existem na língua portuguesa, ok? Uma das várias. Então, fazer essa distinção é importante tanto para a gente não cometer preconceito linguístico quanto para a gente se defender de preconceito linguístico, ok? E a gente conseguir transitar entre as diferentes variações de maneira adequada vai ajudar a gente a adquirir repertório linguístico, né? Que é quão bem você consegue se adaptar e responder ao que você precisa, né? Ao que o ambiente está pedindo de você. E aqui eu deixei um videozinho do Emicida falando sobre isso, sobre preconceito linguístico. O Emicida é sempre uma luz, né? Então, muito legal ver ele falar. E como que a gente vai conseguir se adequar a diferentes situações? Analisando, né, o contexto daquela comunicação, quem está falando, com quem está sendo falado, o que precisa ser dito, por onde vai ser dito, se é pessoalmente, se é por mensagem. E isso são os elementos da comunicação. Todo ato comunicacional, ele se dá dentro de um contexto, tem alguém falando algo para alguém através de um canal e por meio de um código. Ok? Então, por exemplo, eu falando com vocês agora, sou eu, Mayra, dando uma aula de gramática para vocês. A mensagem é exatamente o conteúdo da aula, né? Então, variações de linguagem, elementos da comunicação e funções da linguagem. O receptor é você que está me assistindo aí, o canal é o YouTube, ok? E o código é a língua portuguesa, aqui eu usando os slides e falando com vocês, tá bom? E, além disso, é muito importante a gente conseguir entender também as funções da linguagem que são derivadas dos atos comunicacionais. Porque todo ato comunicacional, além dele ter esses elementos, ele tem uma função principal. Então, se a função principal é falar dos meus sentimentos quando eu estou escrevendo um diário, por exemplo, ou se eu estou desabafando no WhatsApp com um amigo, se o foco é nos sentimentos do emissor, a função da linguagem é emotiva. Se o foco é o contexto, então se a gente está falando, a gente está tendo uma aula, mas a gente está tendo uma aula no meio de uma pandemia, né, de Covid. Então, se eu quero falar sobre essa pandemia de Covid, o foco é no contexto, eu tenho uma função referencial muito utilizada em texto jornalístico e científico, por exemplo, quando a linguagem precisa ser objetiva. Se o foco é na mensagem, ok? A gente tem uma linguagem poética, uma função de linguagem poética. Se a função está no receptor, então se a função principal é causar algum sentimento ou alguma ação em quem está recebendo a mensagem, a gente tem a função conativa, muito utilizada em propaganda publicitária. Se a função principal é testar o canal, por exemplo, se eu ligo para vocês e a primeira coisa que a gente fala é alô, tá ouvindo? A gente está testando se a ligação está funcionando, a gente tem a função fática. Ou se a função é o código, então a função é, por exemplo, quando a gente pensa num dicionário. Nossa, o que é um dicionário? É uma palavra que está sendo explicada por outras palavras, é a linguagem pensando a linguagem. Se a gente tem essa função, a gente tem a função metalinguística, tá bom? O Enem vira e mexe pede isso. Eu separei uma listinha, tá bom? Pra gente treinar elementos e funções da linguagem, porque vira e mexe cai. Entender as funções da linguagem principais num texto nos ajuda a conseguir interpretar e compreender bem aquele texto, tá bom? Por isso é muito importante a gente relembrar esse tema, ok? Por enquanto é isso, galera. Eu vou soltar uma listinha de exercícios do Enem, tá? Uma listinha super curta, com 3 exercícios só para fixar esse conteúdo, tá bom? Aí, qualquer dúvida, a gente se encontra já já, tá bom? Beijão!